Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 14 do módulo 2 do curso preparatório CPA, ok? Lembrando que módulo 2 que fala mais especificamente sobre produtos de mercado financeiro, mas na aula de hoje, na aula 14, nós vamos falar sobre tributação para ações, quando a gente fala de classe de renda variável, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar aqui falando sobre o ganho de capital em operação de day trade, que é operação de um dia, com duração de um dia, ok? E aí vamos supor que, quando você faz aqui uma operação day trade, você vai lá e compra 10, né? E aí vende no mesmo dia, tendo aqui, nesse caso, um ganho de capital de R$ 5, ok? Nesse caso, o imposto de renda, vai ser de 20%, ok? E tem aqui 1%, mais 1%, né? Ok? Nesse caso, esse daqui é retido na fonte, tá? Retido na fonte, ok? E o imposto de renda aqui de 20%, o pagamento é feito via DARF, beleza? E aí quem recolhe, nesse caso, é o próprio investidor, tá bom? É o próprio investidor. E no caso aqui, quem recolhe 1% é a corretora que está, né, nesse caso aqui, fazendo a intermediação, tá? Conectando aqui o investidor com a Bolsa de Valores, para ele ter a oportunidade, o acesso, né, a fazer esse tipo de operação, por exemplo. Tudo bem? E aí, vamos lá. No caso, quando a gente fala aqui de imposto de renda, só pegar aqui mesmo, eu vou fazer de vermelho mesmo. Esse 20%, ok? 19%. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Vamos lá. 19%. Pagamento é feito por meio de DARF, ok? Conforme eu já expliquei aqui, né, no exemplo abaixo, né? E 1% que é retido na fonte, tá? Beleza? Eu vou só apagar esse exemplo de baixo aqui, só para não confundir a cabeça de vocês. Que aqui tá um número, um percentual, e lá tá outro número, né? Então deixa eu só apagar essa parte aqui. Então aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, vamos lá. Então, o imposto de renda 20%, né? E tem 1% ali retido na fonte, ok? Esse imposto de renda, 19% é feito o pagamento via DARF, por meio do próprio, onde o próprio investidor ele recolhe, né? Então o investidor recolhe e faz o pagamento por meio de DARF, ok? Já o 1% ele é recolhido diretamente na fonte, que no caso é a corretora ali que faz, que recolhe, né, na fonte esse 1% em operações de day trade, tá bom? Então espero que essa parte aqui tenha ficado claro para vocês, tudo bem? Beleza. Agora, já na operação aqui, quando a gente fala de ganho de capital em swing trade, que é a operação de mais de um dia, só pegar aqui minha caneta, que é a operação de mais de um dia, ok? Então pode ser operação de uma semana, 10 dias, um mês, ok? Contanto que seja acima de um dia. Então, ou seja, a partir de 2 dias em diante, tá?
E aí, essa operação, ela é uma operação de swing trade, tá? Então, suponha que aqui nós compramos, né, 10 reais de ações, vendemos 15 reais. Tivemos aqui um ganho de capital de 5, né? E aí, nesse caso, a alíquota vai ser de 15%, ok? E aqui é, você tem 0,005% retido na fonte. Tá? Lembrando que ações não tem IOF, tá bom? E aí aqui, nesse caso, o pagamento também é feito por meio de DAF, né? Mas eu já vou explicar aqui logo no outro exemplo, só para não confundir vocês. Tá? Então aqui ó, é o seguinte, vamos lá. Então aqui, nesse caso, é, então aqui nesse caso, 14,995. O pagamento é feito por meio de DAF. Quem recolhe esse imposto e faz esse pagamento por meio de DAF é o próprio investidor, vale lembrar, tudo bem? E tem aqui o 0,005%, ok? Que é retido na fonte pela corretora, tá bom? Então aqui é na fonte pela corretora, quem recolhe é a corretora, ok? E aqui no DAF, quem recolhe é o investidor, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona aqui, tá bom? Bacana. Então, aqui é quando a gente fala de operação de swing trade, que é a operação que tem duração de mais de um dia, ou seja, 2 dias, uma semana, 10 dias, um mês, beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona quando a gente fala aqui ó, da tributação de swing trade, que é de 15%, beleza? E aí tem aqui essa maneira, né, de fazer aqui a, a forma, né, de recolher, né? E aí fica dessa forma aqui, tá bom? Espero que essa parte tenha ficado claro aí para vocês, tudo bem? Então, vamos lá para o próximo slide. Então aqui, pessoal, trouxe eu trouxe mais esse slide aqui com todo esse detalhe, mostrando as corretoras, para mostrar um pouco mais de parte prática aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Então aqui, ó, nesse caso, só pegar aqui o meu marca-texto, vamos lá. Então vamos lá. O imposto de renda, que é retido na fonte, em operação day trade, que é uma operação de um dia, 1%, swing trade mais de um dia, ou seja, 2 dias ou mais, 0,005%. Quem recolhe esse imposto são as corretoras. São as corretoras, podendo ser aqui a corretora XP, Santander AAA, Itaú Ion, BTG, Bradesco Principal, Banco Safra. Todos esses são corretoras. Ok? Então, quando você escolhe uma dessas corretoras para você fazer uma operação de swing trade ou de day trade, saiba que o day trade 1% é recolhido direto na fonte, já é capado ali na fonte pela própria corretora que estiver fazendo essa intermediação para você conseguir operar com uma dessas, né, podendo ser day trade ou swing trade, ok? Então, lembrando, operação de day trade, você está fazendo uma operação de day trade por meio da corretora Banco XP. O Banco XP recolhe na fonte 1%. Está fazendo swing trade, operando com a corretora XP. A XP vai recolher na fonte 0,005%. Ok?
É mais ou menos assim que funciona. Já quando a gente fala quando a gente fala aqui, por exemplo, em operação de day trade, esse 19% aqui em operação de day trade, quem recolhe é o próprio investidor por meio de um documento que a gente chama de DARF, que é esse documento que está aqui, conforme mostra nesse slide. Não precisa se atentar a todo o detalhe da imagem não, porque eu trouxe mais como uma imagem meramente ilustrativa, só para vocês entenderem como é que funciona a parte prática. Se vocês quiserem pesquisar melhor mais no detalhe, tá bom? E já no swing trade, 14,995%, ou seja, operação de mais de um dia, porque vale lembrar, day trade é operação de um dia, só tem duração de um dia. Aí esse imposto de renda de 19%, quem recolhe o próprio investidor e faz o pagamento por meio de DARF, emitindo aí esse documento de DARF, gerando esse documento. Operação swing trade, operação de mais de um dia, ou seja, 2 dias ou mais, 10 dias, um mês, 10 meses, enfim, vai ter um imposto de renda de 14,995%, que também é recolhido pelo próprio investidor, e o investidor, lembrando, ele faz o pagamento por meio de DARF. Tá bom? Então, recapitulando aqui de novo, tá? Eu sou bem repetitivo mesmo, mas é pra gente pegar e não esquecer nunca mais. Day trade, operação de um dia, ok? Swing trade, operação de mais de um dia, ok? Ou seja, 2 dias em diante. Swing trade. Beleza? E aí, tributação e isenção. Bom, o cliente que opera operação não day trade, nesse caso, por exemplo, operação swing trade, ok? Se o valor bruto de venda no mês for um valor inferior a 20 mil reais, o cliente ele tem a isenção do imposto de renda, ok? Ele tem a isenção do imposto de renda, ok? Então, cliente pessoa física, operação não day trade, ou seja, swing trade, e ele faz uma venda bruta no mês, uma venda que seja um valor inferior a 20 mil reais, ele está automaticamente isento do imposto de renda nesse contexto. Tá bom? Beleza. Compensação de prejuízos. Vamos lá. Suponha que no ano de 2025 eu tive um prejuízo de 40 mil reais. Já no ano seguinte, 2026, um ano depois, eu tive um lucro de 100 mil reais. A base de cálculo para o meu imposto de renda, ou seja, para eu compensar o meu prejuízo e não pagar um imposto de renda maior, vai ser nesse caso aqui 60 mil. Por quê? Que é 100 mil, né, o que eu ganhei em 2026, subtraindo o valor que eu perdi em 2025. Então o que sobra, 60 mil de lucro. Então a base de cálculo para deduzir o meu imposto de renda vai ser sobre os 60 mil e não sobre 100 mil, ok? Mas com esta ressalva aqui, ó, que tem que considerar que a operação tenha sido ali na mesma modalidade. Então, eu tive um prejuízo aqui de 40 mil reais numa operação de swing trade, por exemplo. Ok? Swing trade. No ano seguinte, eu tive um lucro numa operação de swing trade. Ou seja, os dois estão encaixando, os dois estão na mesma modalidade. Então dá para compensar os prejuízos aqui nesse exemplo, porque nas duas operações são a mesma modalidade. Agora, se em 2025 é swing trade, 2026 é day trade, aí não dá para compensar uma com a outra. Tem que seguir a mesma modalidade para ter essa compensação de prejuízo, tendo esse benefício aí, né? Considerando que para a base de cálculo do imposto de renda somente o valor líquido de lucro, deduzindo o prejuízo do ano anterior, neste exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então, com isso a gente termina mais uma aula por aqui, ok? Eu te aguardo com muita empolgação e felicidade
na aula 15, tá bom? Valeu e até a próxima aula. Tchau.